Olá, pessoal. Nesse vídeo de hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é como eu posso saber se o mercado está caro ou barato, baseado aí em indicadores muito consagrados no mercado financeiro. Então, hoje a gente vai falar de dois principais indicadores, né? Um deles é o Buffett Indicator, eu vou falar do porquê desse nome, e também depois a gente vai falar do Cab-Shiller, né? Um indicador que acabou, né, consagrando o economista Robert Shiller com um prêmio Nobel de Economia. Então, são indicadores extremamente relevantes e que fazem muito sentido a gente acompanhar. Obviamente, não são determinísticos, né? Nenhum indicador é usado isoladamente, muito mais, né, quando a gente fala de macroeconomia, que a gente sabe que a economia ela é uma ciência que determina, né, uma situação baseada em diversas interações de partes, né? Então não é um indicador, um cenário que vai determinar todo o resultado, né, dessas partes interagindo. Então por isso que a gente usa esses indicadores, como o nome mesmo diz, para a gente ter uma noção de qual patamar, né, existe aí no ciclo macroeconômico. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, a gente já vai começar aí a analisar esses indicadores aí que trazem insights extremamente poderosos, né, para nós. Obviamente, como falei, não determinam market time, mas eles vão aí trazer grandes insights para nós. Em relação aqui ao Buffett Indicator, como o nome mesmo diz, ele é um indicador, né, que o Warren Buffett sempre valorizou muito. Então, em diversos momentos aí nas suas convenções da Berkshire Hathaway, ele citou esse indicador, que ele é nada mais, nada menos do que todo o valor do market cap, que é medido aí pelas 5 mil maiores empresas dos Estados Unidos, ou seja, dá para dizer que é praticamente a valorização, né, de capital de todas as principais ações dos Estados Unidos, divididos pelo PIB. Então, nesse momento, a gente consegue uma razão, um percentual, e aí esse percentual, em termos de indicador ao longo do tempo, nos dá uma referência, né, se o mercado está caro ou barato. Atualmente, o Aggregate US Market Value, ou seja, o mercado financeiro americano, tem uma valorização de 47,3 trilhões de dólares, enquanto, né, o PIB anualizado ele está em 26,67 trilhões de dólares. Realmente, né, números bem significativos. Se eu divido um pelo outro, né, como eu comentei inicialmente, eu chego a um produto aí de 177% de valorização do mercado em relação ao PIB. Em termos de indicador, eu já vou direto lá para o indicador para a gente poder avaliar, até comentando, né, esses links e esses sites que eu estou usando aqui como referência. Depois eu vou colocar eles também na descrição do vídeo para que você mesmo possa acompanhar. A ideia aqui é trazer conhecimento e indicadores aí relevantes para o dia a dia do investidor. É um track record que é usado desde 1950, então de lá para cá a gente tem aí uma indicação muito precisa. E ele tem um ajuste sazonal, né? Como a gente sabe, pô, se a gente for pegar e comparar a economia de 1952, 1960 com a economia de hoje, olha a quantidade de serviços, de bens, de produtos que não existiam naquela época e que hoje existem. Então, naturalmente, essa relação entre a valorização de mercado das principais empresas do país versus, né, o seu PIB, a tendência é sim, né, que esse indicador ele seja exponencial. Por isso, a gente já usa ele de forma corrigida pela sazonalidade, baseado na historical trend line, né, a linha de histórico ao longo do tempo. Então, assim, se a gente for olhar a mediana, lá no período de 1952, por exemplo, a mediana era mais ou menos ali em torno de 50%. Né? Ao longo do tempo, ela foi evoluindo e chegou aí em patamares que a gente consegue hoje aí analisar que a mediana estaria próxima a 100%. Tá? Então, sabendo isso, o que a gente vai analisar aqui? Né? Os desvios padrão. O primeiro desvio padrão, o segundo para cima, o primeiro desvio padrão para baixo, o segundo desvio padrão para baixo. Quando está aqui num patamar, vamos dizer, do primeiro para o segundo desvio padrão, para baixo, eu tenho uma janela de exposição muito favorável, eu tenho um mercado barato. Quando eu tenho, né, um padrão de desvio padrão para cima, aí sim eu tenho um mercado caro ou muito caro, como a gente viu em alguns momentos aí da história. Nesse sentido aqui, ó, em 2000, por exemplo, é um momento que foi a bolha do .com, né? Ele chegou a bater no segundo desvio padrão, né? E naquela época era 146% o segundo desvio padrão. Lá na década de 70, né, antes da estagflação americana, mesma coisa, bateu no segundo desvio padrão e chegou a bater em 93. O que importa é que não é o patamar, tá? E sim os desvios padrão. Então, de lá para cá, o que aconteceu na década de 70?
um retorno muito ruim do S&P 500. O que aconteceu dos anos 2000 até 2008 para 2009? Um retorno muito ruim do S&P 500. Já no momento onde o patamar estava super barato, como aí no período de 2009, por exemplo, o que sucedeu foi um momento de extrema vantagem, né, para as ações americanas, né, onde a gente sabe que o índice chegou a bater mais de 300% de retorno de 2010 até 2019 para 2020. Então, realmente, muito retorno. E aí, agora, de novo, a gente viu em 2021, né, final de 2021, início de 2022, o início do bear market, que a gente está vendo nos Estados Unidos, né, um mercado muito caro, né, no patamar acima do segundo desvio padrão. Teve, né, o bear market dos anos ali de 2022, e agora a gente está tendo esse repique, esse retorno, né, voltando a subir. Então, ali no início de 2023 agora, né, que foi depois de ter tido essa correção no S&P 500, ele chegou a bater 149%, mas ainda está num patamar considerado caro. E olhem que interessante, a gente já vê saindo de 146 para algo em torno de em cerca de 177. Então, para mostrar que o mercado já está recuperando, né, o patamar de muito valorizado, de sobrevalorizado ao extremo. Então, a deterioração, né, desse movimento de alta é grande. Então, um bull market, nenhum grande bull market começou, né, nesse patamar de precificação. Historicamente, sempre os grandes bull markets iniciaram nesse patamar de valoração mais baixo, o que nos leva a crer, né, que por mais que o S&P 500 possa se valorizar, e existem muitas oportunidades no mercado americano, a tendência é que haja uma correção, né, nesse patamar aqui de valuation, para que a gente tenha, né, de fato, uma grande janela de exposição no mercado de ações americano. Bom, esse é o primeiro indicador, um indicador muito respeitado pelo Warren Buffett. Ele cita ele seguidamente, e inclusive nesse momento onde o patamar está muito caro, ele tem comprado praticamente nada, né? A gente sabe que a Berkshire Hathaway tem aí bilhões e bilhões, mais de 100 bilhões de caixa atualmente, somente esperando um momento favorável do mercado para que aí sim eles possam fazer as compras, né? Então, o Warren Buffett sempre falou que o importante é comprar bem, né? Não é só ter boas empresas, e sim comprar bem para ter uma margem de segurança e ter realmente uma perspectiva de médio e longo prazo com rentabilidades aí muito acima do mercado. Bom, explicamos já então o Warren Buffett Indicator, né? Então, agora a gente vai falar um pouco do Cab-Shiller, né? O Cab-Shiller, aqui só rapidamente explicando o que ele é, né? Ele é um índice que mede toda a parte do preço das ações dividido pela média do lucro dos últimos 10 anos ajustados pela inflação. Então, esse é o Cab-Shiller. Ele foi um indicador aí cunhado, né, e muito bem estudado pelo Robert Shiller, um professor da Universidade de Yale, que inclusive depois ganhou o prêmio Nobel por esse estudo em cima do Cab-Shiller. Então, voltando aqui, somente para explicar, né? Essa razão, esse preço sobre lucro sazonalizado, ele nos traz um insight importante. Quando eu tenho um patamar acima de 20, por exemplo, no mercado americano, ele já começa a me apresentar alguns retornos, né, bem fracos, né, se a gente for ver. Então, aqui a gente está falando de todos os países, dos Estados Unidos, e aqui tem mais alguns países, inclusive o Japão, né, que é um país que realmente teve uma bolha, né, na década de 80, tudo, então tem um estudo bem legal sobre o Japão. Mas olhando para os Estados Unidos, aqui é o gráfico de dispersão, onde a gente vai ver os anos, né, o grau do Cab-Shiller e o percentual de retorno esperado, né, anualmente para os 10 anos subsequentes. Então, quando a gente olha aqui um patamar, por exemplo, de 25, 27, o retorno ele é muito fraco, olhando 10 anos para frente. Já num patamar de 10 a 15, olhem como o retorno médio anual se torna muito relevante para os anos subsequentes. Então, isso aí é bem interessante a gente comentar. No mercado americano, aqui a gente tem uma imagem mais clara, né, de 1995 a 2020. Então, sempre que o Cab-Shiller esteve, né, em patamares elevados, o retorno foi super baixo. Então, aqui é a média anual de retorno do S&P 500. Então, vamos lá, patamar de 30, muito baixo, né, no quadrante aqui inferior, né, dos retornos anualizados. E atualmente, né, como é que está o Cab-Shiller para a gente poder analisar aí e entender se esse indicador vai trazer bons insights? Bom, esse aqui é o Cab-Shiller ajustado já com as bandas de oportunidade, né? Então, aqui a gente tem a mediana,
a gente tem o quadrante, né, de 50% menos, 50% acima e 100% acima. Então, seriam os desvios, né? E atualmente ele está no patamar de 31,04, muito próximo, né, da indicação que a gente viu no Buffett Indicator, que é um patamar caro já indo para um muito caro. Então essa questão aqui é bem interessante. E quando a gente compara com outras bolhas, olha, por exemplo, lá nos anos 2000. Nos anos 2000 nós tivemos um patamar de 44. Então realmente a bolha.com foi muito, muito, muito forte. Ali em 2021, iniciando 2022, né, o início do bear market, chegou a bater 38,58. Teve a correção, não chegou nem a ficar num patamar neutro caro, ela continuou caro e agora voltou a subir novamente. Mas olhando por essa ótica, olha lá, por exemplo, lá na década de 60, ali que a gente viu que pelo Buffett Indicator foi um pico, né, no segundo desvio padrão. Nesse indicador, não. Esse indicador ele ficou somente num patamar caro. E mesmo assim foi uma sequência muito ruim dos 10 anos seguintes. Então, olha lá nos anos agora de 2009, por exemplo. O indicador chegou a bater 13. Então, pô, de lá para cá, a gente sabe que o retorno do S&P 500 foi muito favorável nos 10 anos subsequentes. Então, esse indicador, ele é bem estratégico para quem realmente vai fazer uma alocação de value investment. Então, buscando, né, um retorno para os próximos 10, próximos 20 anos. Então, por isso que é tão interessante o investidor, aquele cara que realmente quer fazer um investimento fundamentalista, estar olhando para esse tipo de investimento para realmente comprar bem, comprar no momento favorável e que aí sim vai ter uma vida bem mais tranquila, apesar de a gente saber que sempre vão ter as crises, vão ter os momentos de mercado, né, o market time. Então, esses indicadores nos dão um norte do momento certo de começar a pensar mais no longo prazo. Mas, obviamente, que a gente tem, né, no mercado financeiro oportunidades e estratégias para todos os momentos, inclusive momentos de crise, para ganhar numa baixa, num momento de lateralização. Então, isso a gente faz muito bem aqui na Vinci Capital através das nossas mesas de operação. A ideia aqui hoje, né, então, é trazer esses dois insights. Então, mostrando aqui novamente o Cab-Shiller, um patamar muito caro, e aqui no Buffett Indicator, mesma dinâmica, né, entre o primeiro e o segundo desvio padrão acima, né, do patamar neutro. Então, a gente está falando de um mercado também caro, né, indo já para o muito caro. Então, realmente, insights super importantes para a gente estar trabalhando aí na nossa estratégia de investimento de longo prazo. Então, pessoal, somente para a gente finalizar aqui nosso vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado desses insights. Eu vou deixar os links aqui na descrição e aí na sequência, né, você pode também olhar e acompanhar. Acompanhe esses indicadores, né, que com certeza eles vão trazer grandes insights. E, seguidamente mostra eles, né, também na nossa call semanal, né? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, clique ali para se inscrever no canal e fique por dentro de todas as novidades que a gente vai postar aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.